Esta é a 9ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do MAS de Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o bacharel em desenvolvimento rural. E estão aqui para isso a Soraya Abreu de Carvalho, que é graduada em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa. É especializada em agriculturas familiares, amazônicas e desenvolvimento ambiental pela Universidade Federal do Pará. É mestre em Sistema de Criação no programa Estudos Aprofundados, Meio Ambiente, Tempo, Sociedade, pelo Instituto Nacional de Agronomia, Paris e Grignon, na França. E doutora pelo programa ABS na Agro Paris Tech, na França. É diretora e professora da Faculdade de Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Pará. E o Luiz Mauro Santos Silva, que é graduado em Agronomia pela Universidade Federal do Amazonas. É mestre em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal do Pará. E doutor em Agronomia pela Universidade Federal de Pelotas. É docente e pesquisador da Universidade Federal do Pará, do INEAF, Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares de Agroecologia. Eu agradeço a presença de vocês. E podemos iniciar uma situação inusitada ou até engraçada a respeito da formação ou do trabalho deste profissional. Quem começaria? Posso começar. Então, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, ter a oportunidade de estar aqui com vocês, estar divulgando, né, um curso, né, como é um curso novo, né, que o programa é isso, justamente. Então, a gente tem várias situações inusitadas, mas uma delas, para começar, que todos os momentos, os alunos, os próprios públicos, onde a gente encontra, quando você fala que é professor desse curso, muita gente perguntando o que é esse curso, o que você vai fazer, se você vai dar aula para o curso de agronomia ou para o curso de zootecnia. Bom, uma situação inusitada de um dos alunos que entraram na primeira turma nossa, né, ele, quando entrou, a gente faz a pergunta, né, por que você escolheu esse curso, por que você está aqui? E, assim, várias situações. Um deles foi muito engraçado, porque, assim, ele disse assim, professor, eu achei que eu entrei aqui no curso para a gente poder manusear, por exemplo, um drone, para a gente poder visualizar as áreas de campo, de produção de grãos, né, de alta tecnologia. E, assim, eu pensei que a gente ia ser um mini agrônomo, né? Então, assim, essa ideia de associar o curso ao curso de agronomia é uma coisa que a gente acontece bastante e tem várias situações que levam a gente a situações, vamos dizer, inusitadas, diria. E Luiz Mauro? Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no programa de vocês, Silvio. Muito rapidamente, porque a gente não tem ainda os egressos, né, para trazer, para contar os causos dele, né? Mas eu vou contar um que está muito relacionado à nossa proposta de formação, porque a nossa proposta, apesar de estar mais com o pé nas ciências agrárias, ela é interdisciplinar. E a gente participa de algumas bancas de graduação em pós com colegas das ciências agrárias, né? Eu lembro uma vez que a gente, nessa perspectiva interdisciplinar de formação, fomos convidados para uma banca só de agrônomos, eu sou agrônomo de formação, e ao final da minha exposição, da minha arguição, que era extremamente técnico o tema, mas era no contexto complexo da Amazônia, um colega chegou do meu lado e falou, poxa, é muito bom a gente ter um sociólogo, né, formado em ciências sociais para discutir a realidade rural. Que é essa impressão que passa às vezes, né? Embora seja uma formação das ciências agrárias, essa preocupação de dialogar com os outros campos de conhecimento que nós, formados nas agrárias mais tradicionais, ainda tem uma fragilidade muito grande em relação à formação, na nossa opinião, né? Eu acho que isso fortalece um pouco o nosso desafio aqui na Amazônia, da complexidade que a gente encontra. Era isso. Então,
qual que é a ideia da formação? Quer dizer, qual é a perspectiva de intervenção do bacharel em desenvolvimento rural? Posso falar? Pode falar, pode. Então, de uma maneira bem simples, porque não é um profissional que vai tirar o lugar do agrônomo, do zootecnista, do florestal. Né? A gente, se for pensar de uma maneira bem simples, é aquele profissional que tem uma formação interdisciplinar, né, capaz de fazer leituras de realidades complexas, na Amazônia especialmente, aonde não é só a questão, a dimensão técnica que está envolvida, tem a questão ecológica, social, política, cultural, mas, ao mesmo tempo, dialogar com esses outros profissionais dessa perspectiva mais técnica produtiva, né, e também na perspectiva da economia, das ciências sociais, que possa mediar um pouco essa discussão com essa realidade, leitura da realidade complexa, mas também de dialogar com os sujeitos do campo. Né? Então, essa leitura da realidade, o diálogo com os sujeitos do campo, onde a demanda concreta da sociedade está, lá no campo, e essa mediação entre os outros campos de conhecimento, os outros profissionais. Né? É bem ambicioso o projeto, né? Mas a gente pensa que nesse perfil profissional é o que valoriza o que a gente chama de profissional do século XXI. Né? É um perfil que a gente não encontra informação mais clássica, mas que é fundamental para a gente pensar o desenvolvimento mais amazônico e territorial, uma abordagem mais territorial. Em síntese, talvez seria isso. E frisando um pouco mais, se me permite aí, como o Mauro coloca, acho que o cerne do nosso curso, né, que é um desafio muito grande para quando a gente propôs, né, a construção desse curso, justamente a partir da realidade do campo, né, de permitir, no decorrer do desenrolado do projeto político do curso, permitir que esses alunos eles tenham contato com a realidade. E aí, dentro desse público aqui, nós encontramos pessoas que já vêm do meio rural, como quilombolas, indígenas, e também temos pessoas que vêm do urbano, né? Mas mesmo você tendo essa diversidade, é muito interessante e rico para o curso. Então, o fato de permitir que esses alunos façam a vivência com sujeitos do campo, em áreas de projetos de assentamento, em áreas quilombolas, em áreas de colonização antiga, enfim, nos diversos territórios existentes, é um ponto importante que faz partir daí a gente começar a discutir com eles essa realidade e essa discussão junto com os outros campos de conhecimento que o professor se referiu anteriormente. Eu vi que vocês dois são mestres na área de agricultura familiar. Tem relação com isso? Quer dizer, o trabalho desse bacharel é voltado para essa agricultura familiar, não extensiva, não de um produto só, né? Perfeitamente. A gente acredita que... Mas a gente também discute no curso todas as lógicas de produção. A gente não discute só a lógica familiar de produção, justamente para a gente entender que o campo é um território em disputa sempre, né? E tem uma história social de ocupação. E o que predomina na Amazônia é a agricultura familiar. Então, a gente vem de uma tradição de há mais de 25 anos fazendo pesquisa e formação na pós-graduação, sensibilizando esses profissionais das ciências agrárias e outros campos de conhecimento, né, agrônomos, florestais, em especialização, mestrado, para justamente ter a possibilidade de relativizar um pouco esse peso técnico, né, da formação tradicional em uma realidade complexa como a Amazônia. Então, isso nos levou a pensar na possibilidade de um novo perfil de profissional. Isso não é uma ideia só nossa, isso é uma ideia que vem ao longo de 25 anos sendo construída, mas o nosso curso é o 4º curso no Brasil em termos de bacharelado em desenvolvimento rural. Né? O primeiro, em 2002, foi criado na Estadual do Rio Grande do Sul, né? Que ela começou como tecnólogo. O segundo é na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, desde 2007, mas é à distância, é EAD. Temos um na UNILA também, a partir de 2011, um bacharelado interdisciplinar também,
E nessa linha, a gente vem construindo uma rede, né? Uma rede de discussão, de amadurecimento sobre esse profissional e sobre essa dinâmica, essa nova dinâmica de desenvolvimento territorial, né? Então, tem tudo a ver com essa perspectiva do estudo sobre agricultura familiar, diversidade na Amazônia, mas também com um olhar no Brasil todo, digamos assim. E a perspectiva é que esse aluno trabalhe aonde? Quer dizer, que locais ele pode exercer esse trabalho? Então, as áreas onde ele pode atuar, a gente enxerga como diversas, né? Inclusive agora, eles estão na fase, né, a primeira turma de começar o estágio supervisionado, né, que é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro contato com o mundo profissional, né, que a partir de agora eles estão estagiando nas instituições que são potenciais, futuros, né, que podem estar recebendo esses nossos profissionais. Então, desde instituições públicas, como, por exemplo, o INCRA, a própria Embrapa, a EMATER, que são as prestadoras de serviços também, instituições privadas, como cooperativas, associações de agricultores, né? São as próprias universidades, né? Por exemplo, agora nós temos já, inclusive, alunos que estagiaram, que agora foram até contratados já mesmo em processo de estágio, por exemplo, no Ministério terceirizado, né, no Ministério da Agricultura e Pecuária, aqui em Belém, né? Então, assim, tem a perspectiva de trabalho, de local para eles trabalharem, são diversas, desde instituições públicas, privadas, e se você tem uma diversidade grande aí que eles podem estar atuando como profissional. Qual a diferença entre esse bacharel de um agrônomo e de um zootécnico, que são curso de formação inicial de vocês, né? Qual seria essa diferença? Bom, eu falo do ponto de vista da zootecnia, que é a sua formação de base minha. Por exemplo, a minha formação, ela é uma formação muito específica, né? Onde a gente tem a formação em relação à questão da produção animal nas suas diversidades, né? Enfim, da melhoramento genético, produção, enfim, nutrição animal, é muito específica e focada no animal, né? Você não tem uma relação com as outras áreas de conhecimento. Então, no caso nosso, a diferença do caso do bacharel em desenvolvimento rural é que ele não vai ser um zootecnista, mas ele vai ter uma formação no decorrer do curso que permita a ele ter essa leitura, né? Para justamente dialogar com os demais pessoas, demais profissionais que estarão atuando naquele campo do desenvolvimento rural, para poder justamente fazer um processo, inclusive, de gestão. Eu não citei anteriormente, mas uma outra instituição também que abarca muito são as secretarias de meio ambiente do Estado, dos municípios, as secretarias de agricultura dos municípios e também o próprio ICMBio, que inclusive tem muita demanda sobre isso, um profissional que tem a possibilidade, a capacidade de ter essa visão do desenvolvimento rural a partir dessa discussão com os demais atores, não ficar centrado somente naquele campo de conhecimento. Então, a diferença, basicamente, é isso. Eu acho que na agronomia o professor Mauro pode colocar, mas a formação do agrônomo, se a gente for comparar com o do bacharelado em desenvolvimento rural, não é uma formação em agronomia, o bacharelado. Mas a grande diferença, eu diria que é o seguinte: a formação do agrônomo acaba sendo estritamente técnica, né? É para agir sobre uma parcela cultivada, né? Uma atividade produtiva no campo. Encontrar o problema e resolver. A diferença é que o bacharelado em desenvolvimento rural, ele tem noções de ferramentas de avaliação, de diagnóstico, mas ele sempre vai relativizar um problema técnico com as questões maiores da família, né? A dimensão ecológica da propriedade, as relações culturais, econômicas, gestão de trabalho. Então, ele está além da parcela cultivada, além da atividade produtiva, né? Porque você pode ter um problema técnico e o agrônomo vai resolver, ele é importante para isso. Mas a decisão de resolver aquele problema técnico depende da família. E a família pode ter outras prioridades que não sejam técnicas. Pode estar na dimensão social, ecológica. É aí que entra o bacharelado, nessa perspectiva do diálogo e da formação interdisciplinar para ajudar o agrônomo em relativizar e tomar a melhor decisão. Em síntese, poderia ser isso. E, quer dizer, a ideia é que ele não fique restrito a uma questão, já colocaram, né,
de resolver um problema de uma praga, né? Na plantação dele, né? Isso o agrônomo faz. Que matérias que compõem este curso, né? Que me parece bem interdisciplinar, né? Que disciplinas esse aluno estuda? Sim. Bom, é um curso interdisciplinar, justamente, né? Então, o curso ele é composto de 9 períodos, né? Então, um curso de 4 anos e meio, a gente tem uma carga horária total de 2.275 horas, onde você vai ter diversos componentes curriculares, né? Desde disciplinas de base, lá, como do ponto de vista das ciências sociais, vamos ter disciplinares, por exemplo, vou citar aqui, Sociedades Camponesas 1, vamos ter disciplinas de epistemologia, depois nós vamos passar por um eixo das disciplinas de estatística básica, temos também toda a disciplina na área justamente que trata desse campo mais produtivo, que é o caso das disciplinas de sistema de cultivo, sistema extrativista, sistema de criação, passando depois por porque nós abordamos bastante, a forma de abordagem no curso tem o enfoque sistêmico como central, então você vai ter disciplina do funcionamento do estabelecimento agrícola, comercialização em mercados, você vai ter disciplina, por exemplo, vai ter uma disciplina no 6º período de educação do campo, tratando um pouco sobre as políticas de educação do campo no país, né, na região, e depois esse curso ele tem um diferencial também, que quando chega no 8º período do curso, a gente tem os alunos têm a possibilidade de seguir 3 percursos somente no 8º, no 9º eles retornam de novo, onde ele vai escolher alguns eixos, né, que temos o percurso de ações públicas, o percurso mais ligado às ações produtivas, onde você vai ter componentes curriculares que vão trabalhar mais esse aspecto das ferramentas, como, por exemplo, ferramenta de diagnóstico técnico, diagnóstico agronômico e outros mais ligados às políticas públicas, e o terceiro percurso seria mais ligado à questão dos povos tradicionais e à questão do meio ambiente. Então, eles, no 8º período, essa preparação vai se dar no 7º período, que inclusive é o que se encontra agora a turma, e eles fazem isso, essa divisão, a partir de alguns critérios, e no 9º eles reagrupam de novo. Então, aí no final, eles vão ter que fazer uma síntese a partir desse trabalho. E o que eu esqueci de falar, que é um dos principais, eles têm uma que está caracterizada como uma disciplina, mas que a gente chama de estágio de vivência. São três disciplinas no decorrer do curso, a partir do 2º período, onde eles vão, divididos em duplas, eles vão conviver com as famílias em um determinado território. A gente tem procurado escolher, por exemplo, a primeira turma foi para uma área quilombola, então eles vão ficar os 3 estágios fazendo uma vivência lá, junto com as famílias, são divididos em grupos, cada dupla fica numa família de agricultores, eles vão ficar lá durante 10 dias, convivendo com a família e colocando em prática o que eles viram na teoria. Né? Isso tem um suporte, todo um processo de negociação com as organizações de produtores locais, com instituições que trabalham na área, né? Seja públicas ou privadas, e eles também, aí ao final, né, é feita uma restituição para essas famílias, e a última vivência deles, eles passam do nível da escala da unidade de produção, ou seja, do estabelecimento agrícola, passam para a escala da comunidade, então eles vão fazer um estudo a nível da comunidade. Então, atualmente, a gente tem alunos envolvidos em área quilombola e em área de assentamento rural, e a próxima turma vai para uma ilha, que é um contexto completamente diferente. Então, a ideia é colocar eles em contato com as diversas realidades locais aqui da região, para eles conviverem com isso e ver na prática como é que se desenvolve. Então, o que a gente chama o trabalho que será do agente de desenvolvimento, né? A partir desse, e eles vão formular, né, a problemática que eles vão verificar. Eles têm um apoio, evidentemente, a partir das disciplinas teóricas, que vão dar, eles vão produzir materiais, relatórios, vídeos, inclusive, ao final, muitos deles podem fazer, inclusive, o trabalho de conclusão de curso a partir dessa realidade também. Se a professora Soraya me permite, só para 2 elementos, eu acho que é importante frisar. Essa ida a campo, né? Eles têm essas vivências de campo, que é uma construção de um referencial de realidade, que é bom para quem é urbano e também bom para quem é do campo. E esses últimos percursos é para exercitar a construção de um plano de desenvolvimento concreto. Então,
só para ressaltar um pouco que o curso interage muito com a realidade, né? Confronta a teoria com a realidade. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, ele vai trabalhar com as populações, as famílias que fazem agricultura, com os povos originários, né? No sentido de trazer uma inovação para que se mantenha esta produção. É isso? Silvio, mas é mais que isso. Mais. Hoje a gente tem estudantes, ingressos, que são dessas comunidades. De certa forma, tem motivado as populações a entrarem na universidade, porque o nosso curso tem esse perfil. É um curso que a gente já percebeu que a maioria dos ingressos vem da periferia, que já vieram do campo, saíram do campo, e muitos camponeses. Então, é um curso realmente pensado nessa perspectiva, né, da realidade do campo e para a realidade do campo, e um grau de inserção também na universidade. E há também um estudo e uma ação, né, em relação ao desmatamento da floresta. Como é que isso entra nesse curso? Essa discussão, nesse combate, né? Que acontece hoje, né? Oi? Sim, na verdade, ele entra, são temas transversais, né? Na verdade, várias disciplinas, várias atividades, não só em forma de disciplina, ele acaba abarcando essa discussão, porque aqui na Amazônia é uma questão presente, né? Toda a problemática, então nós temos diversos colegas que dão aula no curso, né? Nós estamos hoje com 20 docentes no curso, e nas diversas áreas também, nós temos um corpo docente interdisciplinar, desde zootecnista, sociólogos, antropólogos, biólogos, agrônomos, né? E muitos dos nossos colegas, eles desenvolvem a atividade de pesquisa nessa área, inclusive, né? E isso é um fator importante, porque a gente bem sabe que a formação ela tem que estar vinculada com a pesquisa e com a extensão. Então, a gente procura justamente, a partir dessas discussões, evidentemente que isso traz para dentro de sala de aula da graduação, então é um pouco docente bastante qualificado, onde eles trazem essas informações que são obtidas a partir das pesquisas, né? E isso vem, com certeza, para dentro de sala de aula. E são realidades diferentes, por exemplo, a gente tenta confrontar, quando eles trazem, por exemplo, os alunos trazem os elementos que eles coletam de informações, de discussão junto à comunidade, a gente procura colocar em contato ele com as outras turmas que fizeram, por exemplo, a vivência em outra realidade, porque é bem diferente uma área quilombola, onde o extrativismo é muito presente, com, por exemplo, a produção do açaí, com o extrativismo de pesca e demais, e quando você vai para uma outra área de assentamento rural, já vai ter uma realidade bem diferente. Então, esse confronto, essa discussão, por exemplo, o impacto dessa questão da discussão do desmatamento, evidentemente que ela está sendo tratada o tempo todo nas diversas formas através dos docentes, dos próprios alunos, né? É bem rico, inclusive, isso. E, então, pelo que vocês contaram, quer dizer, hoje o público desse curso é um público que vem de comunidades quilombolas, de indígenas, de pessoal de periferia de grandes cidades que veio do campo. Como se dá essa relação, né, entre eles de culturas tão diferentes? Então, tem o pessoal que entra pelo Enem, né? E tem uma parte que é mais a gente tem um processo seletivo especial, tem algumas cotas, né? Mas a relação se dá em sala de aula, e quando você constrói nas vivências, na realidade que eles acompanham, né, eles conseguem fazer uma conexão, né? Eu acho que tem sido muito rico, não só para quem vem de campo ou de região tradicional ou de assentamento, mas principalmente quem é do urbano, que ainda está construindo um referencial dessa realidade, né? Então, eu acho que é uma troca de experiência muito grande, é muito rico. Não é só o professor que traz o conhecimento, principalmente esses alunos que vêm do campo, eles quando conseguem interagir, eles contribuem bastante na formação, em todo o percurso, né, do curso. E o aluno que vem da cidade sem nenhum contato, né, com essa realidade, como é que o SISU, né, quer dizer, ele pode
Como é que ele consegue? Temos vários, inclusive, né, vários alunos, na verdade, né, nessa realidade. É como o professor colocou, esse contato entre eles é muito rico, onde né, justamente a partir das diversas atividades e principalmente quando se dá esse momento da vivência, deles irem para campo, inclusive é interessante que a primeira vivência deles, a gente observa, né, isso não é de agora, já há muito tempo que a gente observa nas outras turmas que tem esse componente no curso, eles têm um certo receio, né, esse estudantes que são urbanos, né? Ah, mas como é que eu vou ficar lá, né, na comunidade, mas tem energia, não tem energia, como é, por exemplo, a questão de higiene, como é... Então, existe muito, alguns alunos colocam isso. E quando, no geral, o que a gente observa é que quando eles vão, né, e voltam, esse voltar, o ato é muito diferente, eles já mudam muito bastante, inclusive a perspectiva, né, deles, do olhar deles, né, e aí sim, o contato com esses outros alunos que tem que moram, né, nas comunidades, isso ajuda muito essa troca de experiência. Isso é uma construção, são níveis diferentes, né? Por exemplo, o que já mora na comunidade, ele tem que fazer um certo distanciamento, ele tem que construir uma realidade a partir de uma outra realidade, não a que ele vive, né? De fazer uma reflexão, inclusive, como é que ele faz essa reflexão a partir do que ele está morando lá. Já o aluno que é urbano, né? Ele vai construir isso, né? Do zero, vamos dizer assim. Então, assim, é esse o processo. O curso, ele permite isso, tanto esse aluno que tem um perfil totalmente urbano, como o que também tem um perfil que já, né, do meio rural, que já mora numa determinada comunidade, né? Então, a gente tem tido uma experiência bem rica e bem diversa, que o professor, né, o docente, ele pode explorar isso, né, no bom sentido, né, de aproveitar esses momentos, colocar, por exemplo, eles em contato, fazer atividades que permitam que o jovem que mora, o aluno que mora numa comunidade, colocar o que ele vive lá. Então, assim, é muito interessante. Eu mesmo, em sala de aula, já vivi muitos momentos assim, bem ricos em relação a essa diversidade de público que a gente tem no curso. Bem, pelo que eu vi, pelo visto, esse curso está envolto e discutindo política, não política partidária, mas política pública, política governamental. É isso? Entendi certo? Perfeitamente, Silvio. Eu acho que, assim, em síntese, a gente está falando de um bacharelado em desenvolvimento rural. Então, não tem como você não tornar esse tema tão transversal, e isso acontece desde o início do curso, né? Desde o momento que eles vão a primeira vez no campo, eles se deparam com uma realidade que eles não conheciam e que tem uma demanda imensa de questões de cidadania, né? Então, em síntese, é bem isso mesmo. O curso ele traz para o debate, em todo momento, a questão da política pública. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.